Olá! Olá, nutricionista! Seja muito bem-vinda ao programa NutriPro. Esse programa semanal que mostra o caminho para você, nutricionista, aumentar, fazer 5.000 a mais de faturamento, ganhar 5.000 a mais, sem necessariamente fazer mais consultas, aumentar o seu número de consultas. Eu sou a Glauce e responsável por te mostrar esse caminho aqui dentro desse programa, dentro desse canal. Eu também sou nutricionista, assim como você. E o tema do nosso episódio de hoje é como você pode perder o medo de criar serviços de nutrição e aumentar em 5.000 a mais o seu faturamento. Bom, se esse assunto te interessa, se você está buscando por esse tipo de assunto, eu acredito que você também deve ter alguma colega que possa estar com a mesma vontade, com o mesmo desejo que você. Então, já compartilha essa live aqui com ela, já dá um like também aqui nesse vídeo, porque dessa forma o YouTube entende que esse tema é relevante e ele vai sempre trazer conteúdos como esse para você. Principalmente quando a gente aqui do NutriPro subir conteúdos como esse para você. Vamos lá então. Glauce, mas como assim? Por que que é importante? Por que que eu preciso perder o medo de criar serviços de nutrição? E é isso que vai me fazer ganhar 5.000 a mais por mês. Nutri, eu sei, por ter as alunas do NutriPro, por estar acompanhando você e por um dia também já ter tido medo de oferecer outros serviços que não seja a minha consulta para o paciente, é que eu sei disso. E eu trouxe aqui para você um conceito de medo. Eu não sei se você realmente sabe o significado literal da palavra medo, se você já teve curiosidade de um dia pesquisar o que é isso. Por que que é importante a gente entender o que é medo, saber o que é o medo? Porque dessa forma, quando você reconhece o problema que você tem, você consegue identificar o problema. Porque se você não reconhece, você não vai saber identificar o problema e você não vai conseguir sair desse loop, sabe, desse ciclo vicioso. Eu sei que eu não posso depender de consultas para viver da nutrição, para ter um bom faturamento, mas eu não consigo sair da minha cadeira, eu não consigo me mexer. Por que que eu não consigo me mexer? Por que que eu não consigo fazer o que eu já venho fazendo a mais para que eu consiga melhorar o meu faturamento, melhorar os meus ganhos. Vamos lá entender então o que é o medo? Eu até trouxe aqui ó, o conceito exatamente literal de como do que é o medo e é um conceito que você consegue encontrar tranquilamente aí numa busca pela internet. Vamos lá então. Medo é um estado emocional que se caracteriza pela consciência de um perigo ou ameaça imaginária ou hipotética, ou seja, você imagina que esse medo pode existir. Hipótese, por algumas situações que aconteceram com você, você também cria a hipótese de que esse medo existe. E tudo isso é uma resposta do nosso organismo, né? Você, como Nutri, já sabe que isso acontece com o nosso organismo, que é uma resposta a uma estimulação que acaba preparando o nosso corpo para aquele momento de luta ou fuga, né? Ou eu vou para cima para encarar esse medo, ou eu vou fugir. Tá, Glaucio, mas ainda não consegui entender o que que tem a ver o medo com o fato de eu criar outros serviços e aumentar em 5.000 reais o meu faturamento. Nutri, agora que você já sabe o que é o medo, você deve ter passado por vários momentos aí da sua carreira, onde surgiu o medo de precisar falar para uma câmera, surgiu o medo de precisar lidar com outras questões ali do paciente, que não é apenas entregar um cardápio para ele, fazer uma avaliação antropométrica, enfim, dependendo da área que você está aí dentro da nutrição, da sua especialização, você tem ali protocolos de atendimento. O seu medo, ele pode surgir naqueles momentos que você já identificou que só seguir com os protocolos de nutrição
não é o suficiente para fazer, por exemplo, para o paciente chegar no resultado que ele veio buscar, seja um resultado estético, seja um resultado de saúde. E aí, o que que acontece, Nutri, quando o seu paciente não está evoluindo? Você entra naquele período de sobe e desce de ganhos, de faturamento. Ora, um mês foi muito bom, ora, o mês está mais ou menos. Por quê? Entra paciente em um mês, ele fica 1, 2 meses, não vem mais na consulta. Ora, o paciente fica 3 meses, some por 6 e depois volta. E você nunca consegue entender como é que você vai ajudar ele além dos protocolos de nutrição. Bom, e aí o que acontece com todo esse cenário e a gente faz a ligação com o medo? Por medo, que esse medo pode surgir lá desde a sua base familiar e principalmente a sua base profissional. Por que que eu estou falando aqui da base familiar e da base profissional? Porque são elas que vão te modelar e vão te moldar a ser uma profissional que vai fazer só o básico, só seguir os protocolos de consulta e esperar que o paciente siga aquilo, ou você vai ser aquela profissional que busca se diferenciar e vai ajudar o seu paciente realmente chegar no resultado que ele veio buscar ou chegar próximo desse resultado, ultrapassar as expectativas dele, o resultado que ele veio buscar. E em consequência disso, a gente tem aquela indicação no boca a boca, a gente tem aqueles pacientes vindo mensalmente, né? Enfim, só que se você não consegue lidar com o seu medo de ter uma presença na rede social, por exemplo, não depender só de consultas, criar um programa nutricional, criar um treinamento, uma imersão nutricional, e tudo isso voltado à sua especialidade, voltado à sua especialidade de formação, seja materno-infantil, seja nutrição esportiva, emagrecimento, autoimune, enfim. O seu medo pode te travar. E aí você não vai conseguir ver alternativas, saídas de como você pode fazer com que o paciente fique fidelizado, com você em atendimento. Vamos citar aqui alguns exemplos para tudo fazer mais sentido para você, te trazer mais clareza? Vamos supor, o paciente passou por 1 mês, 2 meses em consulta com você, e ali no terceiro mês ele já: "Nutri, não vou conseguir voltar esse mês", ou de repente nem te responde mais. O que que vai acontecendo? Você já fica assim, né: "Meu Deus, esse mês fiz tantos atendimentos, ganhei X, Y, Z, o faturamento foi esse, e agora o que que eu vou fazer? Porque só esse mês 4 pacientes já falaram que não vão vir. Eu já não vou ter mais os ganhos daquelas 4 pessoas. O que que eu faço? Eu deixo esses pacientes para lá? Ah, se ele não quer, se ele falou que não vem mais, é porque ele realmente não quer, ele não quer seguir como combinado. Enfim, surge na nossa cabeça vários pensamentos, várias coisas que vão fazer a gente, ora desistir do paciente, ora não dá um passo além daquele que a gente já executa, né, nos atendimentos normais, e tudo isso pelo fato do seu medo. E aí, por que que eu usei o exemplo lá atrás, que esse medo pode estar ligado à sua formação pessoal ou profissional? Vamos lá. Dentro do NutriPro, dentro do treinamento NutriPro, onde as alunas aprendem a ganhar 5.000 a mais com outros serviços, além da consulta, né? Não depender só de consultas, elas passam também por esses períodos de medo. Por quê? Nós, a maioria de nós nutricionistas, lá na nossa formação acadêmica, o que que a gente aprendeu? Que nós não vendemos saúde, que nós somos profissionais da área da saúde que vai usar a nutrição como ferramenta para transformar a vida da pessoa, a saúde dela, a estética dela. E a gente não pode vender isso. Nós temos ali várias penalidades, né, do CRM, de várias coisas, várias advertências que a gente pode e não pode executar, principalmente no mundo digital, né, no ambiente online, nas redes sociais.
O que que tudo isso faz com a gente? Por nós não sabermos até onde a gente pode ir, como falar, o que não falar, por a gente ter lá na nossa formação pessoal a falta de um treinamento de desenvolvimento pessoal, de vendas, essa falta de treinamento de desenvolvimento pessoal e de vendas, ela, além de ter precisado acontecer lá na nossa formação pessoal, ela precisaria vir associada à nossa formação profissional também. Mas a gente já sabe o que acontece. A gente se forma e aprende a executar protocolos de atendimento. A gente não aprende a se vender de forma ética, a gente não aprende a se comunicar com o paciente de uma forma diferenciada, que não fica ali robótico, sabe? Eu sou a nutricionista, você veio aqui porque você precisa do meu serviço, é isso que eu vou entregar para você, beijo, tchau. A gente não aprendeu a ser humanizada, a se humanizar, a ter um atendimento humanizado ali dentro, na hora que a gente está com o paciente, na hora que a gente está prestando o nosso serviço de consulta, de atendimento, enfim. E aí o que que acontece? Essa falta de humanização no nosso atendimento não deixa a gente ter clareza e ver que a consulta não é para o paciente, que o passo a passo de uma consulta não vai resolver o problema do paciente. E aí, o que que acontece? O paciente não consegue chegar no resultado e logo ele deixa de frequentar os nossos atendimentos, a nossa consulta e você volta para aquele loop de desespero. Esse mês o faturamento foi tanto, eu ganhei tanto e já perdi, sei lá, XYZ pacientes. E agora, o que que eu faço? Você se sente desesperada, com medo, porque os boletos chegam, você precisa pagar contas, você quer sair com a sua família, você quer viajar, ter momentos de lazer. Só que essa instabilidade, essa sazonalidade dentro dos atendimentos te impede de executar todas essas coisas, ter esses momentos de lazer mensalmente de uma forma tranquila. E isso, Nutri, gera ainda vários outros medos na sua cabeça. Por exemplo, será que eu vou conseguir sobreviver só com a nutrição, sendo nutricionista? Nutrição não dá dinheiro, eu não sou boa o suficiente, eu não entendo por que que os pacientes não seguem o que eu estou passando. Era só ele olhar aquele cardápio, seguir exatamente o que está lá, que ele já ia conseguir chegar no resultado dele. E aí, a sua vida fora do consultório, a sua vida fora de uma câmera, caso você trabalhe com atendimento online por videochamadas, ainda vem com um somatório que vai aumentar os seus medos. Por quê? Se você é mãe, você tem todas as suas funções de mãe. Você pode estar se sentindo sobrecarregada, essa sobrecarga se junta com a insegurança profissional de não saber o que fazer para diferenciar seus atendimentos, para fazer o paciente chegar no resultado que ele veio buscar, ou por não saber o que fazer quando o paciente deixa de vir, mesmo sem ter terminado o tratamento, mesmo sem ter chegado no resultado que ele veio buscar. E aí o que que acontece? Além da sua função de mãe, caso você seja, você tem a sua função de dona de casa, mesmo que você não tenha família, que você seja solteira, se você mora sozinha, mora com seus pais, você deve ter alguma obrigação ali dentro da sua casa, de afazeres domésticos, enfim. Você deve ter as suas vontades pessoais, de cuidados pessoais, de viagens, de qualificação técnica, e tudo isso vai gerando uma grande ansiedade e uma grande cascata de medo na sua cabeça. Por quê? Vem todo o seu lado fora dos atendimentos, suas várias funções, como mulher, como mãe, como esposa, como filha, enfim, somado a, vamos se dizer aqui, vamos trazer o insucesso profissional. Por que insucesso? Aqui eu não quero que você traga para si a diferença de sucesso,
eu passo na televisão, eu dou várias entrevistas, eu tenho um consultório, uma clínica luxuosa. Eu não estou falando desse tipo de sucesso. Eu estou falando do sucesso profissional mesmo, aquele sucesso onde você ganha o suficiente para suprir as suas necessidades pessoais, profissionais e ganha e faz e também consegue fazer com que a maioria dos seus pacientes consiga o resultado que ele veio buscar nos seus atendimentos. Então, isso é ter o sucesso dentro da nutrição, né? Você ganha o suficiente para suprir todas as suas necessidades pessoais, de lazer, enfim, e você também tem muitos pacientes que alcançam o resultado que ele veio buscar. Você consegue fazer isso, né? E aí, se a gente fazer um link com alguns detalhes que eu te falei lá atrás, no início aqui do nosso programa, e principalmente com o fato de que nem todo paciente está preparado para a consulta, como é que você vai aumentar o seu faturamento se você não oferece outro serviço para o seu paciente? Como é que você consegue ter essa estabilidade financeira se você não oferece outro serviço para o seu paciente? Como é que o seu paciente vai chegar no resultado que ele veio buscar, se você não oferece uma alternativa para ele, quando você já percebeu que a consulta não é para ele? E aqui, Nutri, eu trago de volta o link do medo de criar, de ter outro serviço que não seja a consulta. Por todos os detalhes, por todo o cenário que eu já trouxe aqui para você, o que acontece? Exemplo, a sensação de incapacidade, de não ser boa o suficiente, de não ter clareza de como criar um novo serviço para o seu paciente, você acaba não fazendo, né? Você acaba não oferecendo uma nova solução, porque no fundo de tudo e na realidade, os novos serviços surgem como uma forma de solucionar algum problema que o paciente vem tendo nos seus atendimentos. Então é nisso que você tem que pensar. Poxa, o meu paciente ele já está tanto tempo comigo e eu sempre percebo que ele está tendo esse problema. Exemplo, organização. Como é que eu posso ajudar o meu paciente a se organizar melhor, a ter ali na rotina dele uma organização que vai fazer com que ele realmente siga o que foi combinado em consulta? É prestando atenção nesses problemas que o paciente vem mostrando sem te falar, ou que o paciente vem mostrando, te falando, te comprovando, desabafando ali com você: "Nutri, eu não consegui seguir com o combinado por isso, isso, isso e isso". É daí, Nutri, que tá a brecha para você criar outros serviços e oferecer para esse paciente. E aqui qual que é o detalhe? As alunas dentro do NutriPro, elas também aparecem com esses medos, né? De que, olha, já é difícil o paciente querer pagar por uma consulta, que dirá se oferecer outro serviço para ele. E aqui, Nutri, usando o exemplo das colegas de profissão, das alunas do NutriPro, eu te digo, toda pessoa está preparada para investir, para pagar numa resolução de problema. Se você consegue mostrar para o seu paciente que o seu novo serviço realmente vai ajudar ele a resolver o problema dele, dificilmente ele vai falar não para você. Por vários motivos. Primeiro, ele quer resolver esse problema. Ele já conhece você, independentemente dele ter chegado no resultado que ele veio buscar, ele já tem uma certa intimidade e ele já tem confiança pelo seu trabalho. E aqui, Nutri, são 2 pontos muito importantes que vai fazer a diferença na hora de você conseguir oferecer e vender esse novo serviço para o seu paciente, que é a intimidade e a confiança. Pensa comigo, não é muito mais fácil a pessoa que já é seu paciente aderir a um novo serviço seu, do que ele pegar e comprar esse serviço de um outro profissional, que ele vai ter que começar totalmente do zero, os atendimentos, os protocolos,
vai ter que conhecer aquela pessoa e ter confiança nela, né? Ter confiança do que ela faz, do que ela fala, enfim, de todo o planejamento alimentar dela. Bom, uma vez que o paciente já está ali segundo, terceiro mês com você e as coisas não estão fluindo, e você já está percebendo que ele está meio desanimado, mesmo desanimado, ele ainda está vindo em consulta com você. Esse é um sinal de que ele confia em você e que você conseguiu criar uma certa intimidade com ele. Então, não tem motivos para você não oferecer uma opção, uma segunda opção que não seja consulta para o seu paciente, para resolver o problema dele, para trazer resolução, vamos dizer assim, para essa dor que ele vem sofrendo, para a dor que ele vem passando. E por que, Nutri, que eu digo a dor que o paciente vem sofrendo, a dor que ele vem passando? Porque se ele te buscou, se ele buscou o seu serviço, é porque ele quer resolver alguma situação de saúde. Então, ele está passando por um momento de dificuldade, um momento do qual ele não quer estar. E isso é doloroso para ele. Vamos colocar o exemplo universal aqui do emagrecimento. As pessoas vêm atrás do nutricionista para conseguir emagrecer. Mas não é só a balança que faz mal para ela, não é só o volume de gordura, o volume que ele vê ali na frente, né, do espelho que faz mal para ele. São várias outras coisas. É a glicose que está alta demais, é os distúrbios psicológicos que estão num sobe e desce, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, enfim, são vários outros problemas, várias outras dores mesmo, sabe? Aquilo que às vezes dói na alma, dói no corpo. O exemplo de doer no corpo é o excesso de peso da pessoa, né? Então ela não consegue abaixar, ela não consegue correr, ela não consegue brincar com os filhos. Você compreende e você entende que o fato da pessoa não conseguir brincar com os filhos, não conseguir abaixar, tudo isso pode doer no íntimo dela. E se você conseguir ajudar o seu paciente a realizar essas atividades, mesmo que ele não tenha perdido ali os 30 quilos, por exemplo, que ele veio buscar ali com você, se você conseguir fazer ele perder peso suficiente que faça com que ele consiga executar essas tarefas, a minimizar ali as dores que ele vem passando pelo excesso de peso, você acredita mesmo que esse paciente não vai estar disponível para te escutar oferecendo um novo serviço? Que esse paciente não vai querer aderir a um novo serviço seu? Dificilmente, né, Nutri? Dificilmente a pessoa não vai querer te escutar, não vai querer comprar um outro serviço seu. Só que aqui, Nutri, eu preciso te trazer clareza de alguns pontos. Você deve estar pensando assim: ah, tá, então é daí que eu vou conseguir aumentar o meu faturamento, ganhar mais, principalmente fazer 5.000 a mais, sem precisar fazer mais consultas. O paciente estava na consulta comigo, agora eu vou oferecer uma outra coisa para ele, e na teoria e na prática, ele vai ficar com dois serviços meus. Ele vai pagar pela consulta e vai aderir mais alguma coisa. Nem sempre é assim, Nutri. Não é isso. O que eu quero dizer para você? Que você consegue aumentar o seu faturamento, consegue ganhar mais, principalmente em 5.000 reais a mais, sem precisar fazer mais consultas, criando outros serviços que não dependa do seu contato no tete a tete com o paciente, mas que vai ser um agregador de função, vamos se dizer assim, para ele. Exemplo, ele tem a sua consulta mensal e ele também tem um mini serviço que vai ajudar ele a resolver esses outros pequenos problemas que eu citei anteriormente. Vou relembrar um aqui para você. Organização. Ele veio na consulta com você, recebeu planejamento alimentar, a dieta, enfim, e você oferece um outro pequeno serviço para ele como um adicional, né, do seu atendimento, para que ele consiga se manter organizado. E aí, na sua consulta, o paciente já está ali no segundo, terceiro mês,
ou até mesmo é aquele paciente que chegou para a primeira consulta super disponível para realmente resolver o problema dele. Ele está decidido, ele não quer sair dali sem resolver o problema dele e ele está disposto a fazer tudo o que você combinar com ele. Bom, quando é nesses casos, e aqui eu já te recomendo a assistir algumas lives anteriores do nosso programa. Depois eu vou até deixar aqui um card para você clicar diretamente, onde eu trago para você os 3 perfis de paciente. Como é que você vai identificar o perfil do seu paciente para saber se você oferece um segundo serviço já na primeira consulta, na segunda consulta, se você vai oferecer um novo serviço quando o paciente desistiu do tratamento e já tem ali alguns meses, quiçá até um ano já que esse paciente sumiu. Mas você sabe, de repente, por acompanhar ele nas redes sociais, né, acompanhar ele aí no status do WhatsApp, enfim, ou por ele ser um conhecido mesmo seu, que esse paciente ainda não alcançou o objetivo dele e você pode ajudar. Então, você pode fazer uma recuperação desse paciente, oferecendo esse novo serviço ou oferecendo um combo. E para você saber tudo isso, é muito importante que você saiba identificar o perfil do seu paciente, para você saber certinho em que momento você vai fazer todas essas ações. Então, eu te recomendo fortemente a procurar aqui no canal a live e o vídeo onde eu falo sobre os 3 perfis de paciente. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio, então. Você identificou ali o perfil do paciente e vai oferecer um combo, um novo serviço para ele, enfim, para ele alcançar o objetivo dele. Você entende que a partir do momento que esse paciente aderiu não só à sua consulta, mas um outro serviço, pode acontecer em um determinado momento de ele atingir o objetivo dele, mas esse novo serviço, que é um adicional para que ele alcance o objetivo principal, exemplo, emagrecimento, foi tão bom para a vida dele que ele quer manter aquilo ali. Ele quer que seja algo mensal para que ele tenha acesso. Ele quer que seja algo mensal para que ele não perca todo aquele processo de reeducação alimentar que ele conquistou. Ele quer que seja algo mensal para que a família também tenha acesso a esse serviço, que a família também usufrua. Afinal, ele é um pai, é uma mãe, ele tem filhos, crianças ou adolescente, e esse novo serviço ajudou ele a não só se manter nos trilhos, a cumprir ali com o combinado dentro de consulta, mas como chegar no resultado também que ele veio buscar. Então, depois que ele chega no resultado que ele veio buscar, nem sempre você vai perder o paciente 100%. Primeiro, porque você pode recomendar para que ele esteja em consulta, de manutenção com você, de repente, no intervalo de 3, 4 meses, 6 meses, uma vez por ano, enfim. Aqui são detalhes, né, que cada profissional, coloca como acha interessante, necessário, enfim. Mas tudo isso faz com que você mantenha ali o paciente fixo mensalmente com você, sem você precisar sempre estar fazendo uma nova consulta com ele. Então, Nutri, para resumir tudo aqui, você vai ter 2 caminhos sempre: oferecendo esse serviço para o seu paciente quando ele finaliza o tratamento e alcançou o resultado dele, você pode oferecer já no início do tratamento ou quando você percebe que só o que você está oferecendo e trabalhando em consulta com ele não está sendo suficiente, e você tem a possibilidade de manter esse serviço adicional que não é a consulta quando o seu paciente finalizar o tratamento. Mas não é só isso, Nutri. Aqui eu quero trazer um resumo geral de link e conexão do porquê é importante você perder o medo para fazer R$ 5.000 a mais no seu faturamento, ganhar R$ 5.000 a mais por mês. Quando você perde o medo, você consegue oferecer o serviço para o seu paciente, você consegue trazer um resultado mais efetivo para o seu paciente, você deixa de se preocupar com o que vão falar, os colegas de profissões, os familiares, enfim, você faz o que precisa ser feito. Por um lado, para o seu paciente alcançar o resultado, por o outro, para você ter o faturamento ali favorável ao seu à sua sobrevivência, né,
aquilo que você precisa a ter ali mensalmente para cumprir com a sua cumprir não, para você alcançar suas necessidades básicas, para você conquistar momentos de lazer, para você realizar sonhos de viagem, de aquisição de bens, enfim, são vários detalhes e são vários exemplos que eu poderia trazer aqui para você, de como vale a pena você deixar o medo para trás, deixar a crítica para trás e fazer o que precisa ser feito para ajudar o seu paciente a chegar no resultado que ele veio buscar. Nutri, estou chegando ao fim aqui do nosso programa NutriPro. Essa semana estaremos juntas de novo. Sempre estou aqui com você 2 vezes por semana, nas terças e nas quintas-feiras, tá? Já compartilha esse vídeo aqui com a Nutri, com a amiga que você quer que tenha o alcance financeiro para ela poder viver bem da nutrição, para ela poder realizar os sonhos pessoais e profissionais dela. Coloca aqui para mim também no comentário o que está te impedindo, qual que é o medo que anda te travando para que você não consiga criar um novo serviço que não seja consulta e oferecer para o seu paciente. Lembrando sempre que é nos comentários também que você deixa suas dúvidas, que você esclarece coisas que você não entendeu. Enfim, vai ser um prazer te responder e eu te aguardo no nosso próximo NutriPro. Até lá. Tchau, tchau.